frequentando a minha igreja, assumi o cargo de superintendente de escola dominical, que é um cargo mais ou menos importante. Fazia palestras e mais palestras, avisando o meu povo que não se enganassem com aquela lorota da Igreja Católica de dizer que a mãe carnal de Jesus podia fazer isso ou fazer aquilo. E tive um casamento que durou pouco tempo, não vem ao caso por quê, e fiquei com um filhinho no colo. Criei o meu filhinho na igreja protestante, fiel, lá dentro da igreja, e eu dizia para o meu filho: não entre em igreja católica, não chegue nem perto de padres e freiras, porque eles não são gente boa. E estavam chegando algumas crianças na minha casa, desvalidas. Eu tinha 11 crianças e o meu filho com 14 anos, quando tudo mudou. O meu filho começou a ficar com anemia, doente. Eu comecei a tratar e ele foi piorando. E eu fui a todos os médicos. Fui vendendo as coisas que tinha dentro de casa para transformar em dinheiro, para poder comprar os remédios do meu filho e o alimento das crianças que moravam comigo. E ele piorando, quando chegamos em janeiro de 77, ele estava muito mal. Eu fui a uma clínica em Taubaté, não sei se ainda tem lá, era a clínica do Dr. Sembranelli, era um médico velhinho, um cientista que pesquisava o câncer. O meu filho tinha sido declarado com leucemia desde setembro de 76. E eu não sabia mais onde ir. Eu fui lá na clínica de câncer. O Dr. Sembranelli colheu todo o material, mandou para o laboratório, fizeram os exames e depois eles disseram para mim: o seu filho está praticamente morto. Não há nada na terra que tire o seu filho dessa doença. Nós vamos dar um tratamento por desencargo de consciência, mas ele vai morrer. Para aumentar um pouquinho o meu ganho, eu lecionava em 2 escolas, corria o dia inteiro para ganhar o dinheiro, e à noite eu pintava peças de gesso para vender. E chegamos perto da Páscoa. Então ele disse: lá no fundo do quintal do colégio tem aquela gruta, onde os meninos católicos acendem vela para passar de ano. Você vai buscar aquela imagem e pinta para eu deixar de lembrança para o meu colégio. E eu fiquei muito mal, sabe? Porque quando um doente começa a querer deixar lembrança é porque está indo embora, não é? Além do mais, pintar uma imagem era completamente fora da minha doutrina, da minha fé. Mas o meu filho estava morrendo. Para filho morrendo, a gente não nega nada. Eu fui lá buscar a imagem. Peguei pela cabeça, pus embaixo do braço e vinha vindo embora. Deu trabalho o dia inteiro para tirar as cascas da fuligem de vela que os meninos católicos de fato tinham deixado lá. E quando cheguei perto da meia-noite, fui dar remédio para o meu filho. Acordei-o. Ele tinha uma febre muito alta, tinha caroços pelo corpo todo, tinha um caroço dentro do olho direito e estava muito grande. Ele acordou e eu dei o remédio e ele olhou para aquela imagem em cima da mesa e disse: puxa, como essa imagem está linda. Eu pensei: coitado, está delirando de febre. Menino protestante, achar uma imagem linda. Mas o meu filho fez um voto assim: enquanto eu viver, seja muito ou pouco, eu quero servir a Deus com a minha vida. Eu fiquei contente com esse voto. Esse voto é bom. Seja 5 minutos ou 50 anos, sirva a Deus com a sua vida. Aí ele completou o voto. Aí estragou tudo. Eu quero ter uma imagem igual a essa aí para eu me lembrar do voto que eu fiz.
O meu filho fez o voto dele, pegou no sono, dormiu. E eu fiquei num conflito muito grande. Porque pensava que fosse perder o meu filho e o meu Deus no mesmo dia. Mas às 2h da manhã eu devia dar remédio para ele. E quando eu pus a mão nele para dar o remédio, eu levei um grande susto. A febre tinha sumido, os caroços tinham sumido. Ele abriu o olho estava limpo. Ele se esticou na cama e disse: eu estou curado, não estou sentindo nada. Eu disse: não é assim. Peguei uma condução, fui correndo em Taubaté. Chamei o Dr. Sembranelli e disse: o meu filho está morrendo. Ele veio, fez todos os exames e depois disse: o que você deu para ele de diferente? Eu disse: não dei nada, ele fez um voto à Nossa Senhora. O médico disse: reza, não tem nada a ver com isso. Falei: o senhor não sabe. Porque com a sua boca o senhor falou para mim que meu filho estava morrendo. E com a mesma boca o senhor está falando para mim que o meu filho está curado. Por isso o senhor não pode negar, nem eu que não tenho essa fé não posso negar, que Maria Santíssima tenha ido a Jesus como fez nas bodas de Caná e pediu o vinho da vida. E Jesus derramou o vinho da vida e meu filho está curado. Aí ele disse assim: eu não posso escrever no meu relatório que o paciente estava morrendo de leucemia, fez um voto para Nossa Senhora e ficou curado. Falei: é problema seu, o senhor escreve ou não escreve, não me interessa. Pode rasgar o relatório, pode jogar fora, mas na sua consciência, na de todos os seus companheiros aqui, e na consciência de vocês hoje aqui em Cachoeira Paulista, e na minha, e na consciência de todos os protestantes que estejam por acaso vendo esse programa pela televisão, fica escrito isto. Presta bem atenção. Maria é a mãe dos católicos. Maria é mãe dos protestantes. Maria é mãe dos espíritas. Maria é mãe até dos ateus. Peguei o meu filho do consultório do médico e levei para casa. E fui na minha igreja. E disse: meus irmãos queridos, eu quero continuar aqui, porque eu gosto desta igreja. Eu não quero sair. Eu quero pegar o microfone na nossa escola dominical e dizer para os nossos irmãos que Maria Santíssima quer e pode interceder por nós. E só não faz isso porque nós não pedimos. Aí eles disseram: olha, você vai para casa, descansa um pouco, fica lá tranquila, lê a Bíblia de novo, depois você volta e não se fala mais nisso, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí eu voltei lá e falei: meus irmãos queridos, antes a gente tinha um problema, que era Maria, agora temos dois. Não melhorou nada, só piorou. Eu quero dizer para os nossos irmãos que Maria é nossa mãe. E eu quero pôr um sacrário na nossa igreja para recebermos Jesus, porque eu vi a morte passar perto de mim e não gostei. Aí eles não concordaram, porque se eles concordassem ficariam todos católicos. Você quer saber se a sua igreja, meu amigo que está assistindo pela televisão, quer saber se a sua igreja é a igreja verdadeira de Jesus Cristo? Tem que ter um sacrário com Jesus dentro. Você olha bem na sua igreja. Tem um sacrário lá com Jesus dentro, pode ficar sossegado. Se não tiver, sai correndo, porque não é. Sai correndo.